ler também é interpretar. Então, a primeira regra fundamental de uma boa interpretação é fazer uma boa leitura. Filipe se aproxima do mordomo egípcio e pergunta: entendes tu o que vens lendo? E ele diz: como poderei entender se alguém não me explicar? Então, o primeiro processo hermenêutico começa com a leitura. E aí nós definimos níveis de leitura. Primeiro nível de leitura, aquele que decodifica o sinal gráfico, que é a própria palavra, que é o próprio código linguístico. Esse fundamento é diferente da compreensão. Veja, o eunuco lia, porque o termo grego ali diz que ele lia em voz alta, ele lia, a expressão anagnosco, mas não entendia. Gnosco, conhecer, saber. No texto, a gente pode entender que o ato da leitura deveria levar imediatamente ao ato da compreensão. Mas ele lia, decodificava o sinal gráfico, mas não conseguia compreender. Ele pergunta: ele está falando dele mesmo ou de algum outro? Ele lia, ele era, vamos dizer, alfabetizado, mas não era capaz de compreender o que ele estava lendo. Então, o primeiro ato da leitura da hermenêutica é ler o texto corretamente. E ler não é pouco, se você entender o texto dentro da sua profundidade. Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de ler é uma pessoa que vai ter dificuldade de interpretar. Eu já participei de um evento que deu-se para uma irmã a oportunidade para ler o texto do evento do Círculo de Oração, e a irmã leu Provérbios 14:1. A mulher sabiá é de ficar em casa. O tema era: a mulher sábia edificará a sua casa, e ela falou que a mulher sabiá é de ficar em casa. Então, já houve ali uma leitura errada do texto, consequentemente uma interpretação errada. Vocês lembram daquele pastor lá de Serra, no Espírito Santo, que leu o adjetivo adúltera como se fosse verbo no imperativo adultera? Adultera. Ele foi uma tragédia. Uma leitura errada. E não é só ler errado o texto, mas dar entendimento errado às palavras do texto. Como é o caso que ocorreu aí numa região que nós estávamos trabalhando para dar aula de hermenêutica, e o pastor, o título da lição da escola dominical, o texto áureo, estava em Gálatas, no capítulo 3, versículo 24, se não me falha a memória, que diz que a lei nos serviu de aio para conduzir a Cristo. E, na verdade, o pastor, antes de passar a palavra para mim, falou: irmãos, olha que coisa gloriosa. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que a lei nos serviu de aio. Quando eu leio Mateus diz que o crente é o sal da terra. Irmãos, que tempero glorioso, sal e aio. Tem crente que tem sal e não tem aio. Tem crente que tem aio e não tem sal. E deu as características de que tem sal e não tem aio, de que tem aio e não tem sal, e as características do crente bem temperado pelo Espírito Santo. E foi um movimento na igreja. Difícil para mim foi eu ter que dizer depois que aquela leitura estava errada. Ele pegou a palavra aio, que Almeida possivelmente seguiu a Vulgata, que no original grego é paidagogos. E a Vulgata traduziu como aio. Então, como tem trechos da Bíblia do Novo Testamento que Almeida seguiu a Vulgata latina, provavelmente esse aio corresponde a isso. E o pastor entendeu que aio era a forma comum como ele falava alho. Então, em vez de alho, ele falava aio. E como aio é tempero, mas com sal, faz aquele churrasco maravilhoso. Então, assim, a leitura é importante, né? E quando o camarada pega o texto, eu já vi uma pregação, Jesus e os planetas. Foi confesso aqui, numa daquelas quinta-feiras chuvosas, que o pastor abre a oportunidade para quem quiser. E o irmão João pregou Jesus e os planetas e disse que Deus não amava Jó debalde. Porque quando Deus ama, é uma torrente de água. Quem ama debalde é um homem. Ele pegou o texto da corrigida que diz que Deus não amava Jó
debalde, em vão, e entendeu que se tratava do objeto balde. Então, assim, parece brincadeira, mas quando você vê a mídia divulgando alguém, um pastor, líder de igreja, que leu errado o texto e já está com 2 mulheres da igreja porque está cumprindo o que o texto disse, você percebe, portanto, que ler o texto corretamente já é um processo hermenêutico.